Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do sétimo ano. A aula é Africanos no Brasil, é a segunda parte desse conteúdo que nós estaremos trabalhando nesse quarto bimestre, tá bom? Nas páginas de número 236 até 244 é o que estará esse conteúdo de hoje, tá? Então, gente, vamos lá tentar compreender um pouco mais sobre a participação dos africanos aqui no nosso território, a sua cultura, o seu desenvolvimento, as questões da resistência, a questão do desenvolvimento do processo de formação social que vai gerar o que nós chamamos hoje de cultura afro-brasileira, tá bom? Vamos lá. Na aula anterior, nós paramos até onde vai trabalhar a questão da sua vivência. Hoje, nós vamos trabalhar começando pelo trabalho deles aqui no Brasil. Nós vamos ver que os africanos eles não vieram para a América por vontade própria. Lembre que a formação da América no primeiro momento, principalmente do Brasil, ele se dá através da mão de obra escrava indígena. Devido à resistência indígena e o muito trabalho que tinham dos portugueses ou dos colonizadores em capturá-los e em colocá-los para trabalhar de forma escrava, eles encontraram no comércio negreiro, ou seja, no tráfico negreiro, uma grande oportunidade para desenvolver a escravidão, ou seja, a mão de obra escrava como mecanismo de serviço gratuito. E eles viram que esse comércio era extremamente lucrativo. Então, por isso, eles começaram a fazer a colonização, o desbravamento para a costa africana, principalmente como nós vimos na aula anterior, de duas regiões, que é o Congo e a outra que é a região mais central da África, para trazer esses africanos para o Brasil como escravos, ok? Então, eles vão chegar no Brasil com uma possibilidade de ser trabalhadores de serviço, ou seja, um trabalho gratuito para os colonizadores. Eles não teriam gastos. Então, esses escravos, eles chegavam a trabalhar de 4 a 5 horas de manhã e ainda eles iam até o anoitecer, ou seja, eles trabalhavam logo no nascer do dia e às vezes eles passavam até a noite, até 11, 12 horas da noite trabalhando. Esses escravos, eles não tinham nenhum, vamos dizer, benefício para com eles. Eles só eram feitos para trabalhar. Então, esse processo era muito, para os trabalhadores, desgastante, dos escravos, para os donos da colônia, ou donos da fazenda, ou senzala, era bem lucrativo, porque eles teriam que trabalhar bastante e muito para poder produzir. Então, quanto mais o escravo trabalhava, mais lucro o colonizador teria, tá bom? Os trabalhadores ainda também, entre eles, existiam os trabalhadores libertos, que eram aqueles escravos que conseguiam a sua libertação graças ao muito trabalhar. Esses trabalhadores livres, eles só iam voltar a esse estado de escravidão por causa que eles não conseguiam nenhum tipo de emprego ou salário. Então eles se davam de novo a ser escravo para poderem ter pelo menos o que comer, tá bom? Então, de modo geral, nós vamos ver que também eles vão ser baseados pela questão da sua alimentação e da violência que existia contra os maus tratos que existiam contra os escravos, a violência. A alimentação, de modo geral, dos escravos era insuficiente e pobre de proteínas. Eles apenas tinham que comer, às vezes, mandioca ou o resto de comidas que vinham da mesa dos donos, ou às vezes só comendo raízes e alimentos. Dificilmente teria proteínas como carne para se alimentarem. Então, essa alimentação era escassa também para eles, porque os donos das fazendas, ou seus donos, ou senhores de escravos, eles não queriam ter gastos com a alimentação dos seus escravos, tá bom? E as questões dos escravos também, eles recebiam bastantes castigos. Nós temos o tronco, né, que é onde eles eram presos e ficavam durante o dia no sol, e eles eram chicoteados para poderem continuar no serviço, ou quando eles faziam qualquer tipo de rebelião, ou qualquer tipo algo que não agradasse o feitor, tá? Ou o dono da fazenda, ou o seu senhor de escravo. Outro castigo que tinha também, que era muito cruel, é o que nós chamamos de gargalheira, que é o quê? Era uma espécie de forquilha que impedia que ele comesse. Então ficava na sua boca travada, onde só tinha o espaço do nariz e dos olhos. E isso impedia que ele se alimentasse. Isso era uma tortura, porque ele passava dias com fome, sem poder se alimentar e sem poder falar. Então,
durante todo esse processo de formação do Brasil, os africanos do Brasil, houve bastante resistência. E uma das resistências muito antigas que ocorre no Brasil é a questão do zumbi, ou seja, do quilombo de Palmares, que posteriormente vai ficar muito famoso, zumbi, através dessa resistência. Então a resistência ela vai ocorrer no Brasil de forma bastante grande. E principalmente a prática religiosa africana, as suas culturas, as suas formas de pensar, elas vão ser sempre prevalecentes para poder manter a identidade dos africanos aqui no território brasileiro. Com isso, eles vão resistir através da religião, a questão de jogando a capoeira, capoeira não é dança, é uma arte de luta, então é um jogo de capoeira, promovendo festejos dentro das suas culturas, como por exemplo o congado, o risado também, o jongo. Então essas formas de tentar fazer com que a sua cultura ainda prevaleça são as formas de resistência dos africanos, tá bom? Então com isso vai ainda existir a fundação do que nós chamamos de irmandades. As irmandades vão ser grupos que vão trabalhar justamente para desenvolver essa cultura. Seriam associações organizadas por leigos que tinham uma sede na Igreja Católica, já que a Igreja Católica, por um bom tempo, protegeu os escravos e teve o interesse em permanecer com os escravos para tentar a sua libertação. Então essas irmandades elas tinham essa obrigação, elas tinham esse interesse, essa forma de pensar que era prevalecer a questão cultural e resistir a essa questão da escravidão. E dentro da Irmandade existiam as assistências, que eram o quê? Eram as ordens, tanto material como espiritual, que levavam os escravos a lembrarem sempre das suas culturas, das suas formas de desenvolvimento, para que eles não se esquecessem das suas raízes. E dessa forma, eles baseavam a sua resistência, tá bom? Outra forma de resistência dos africanos também, como falei para vocês, estava justamente na questão relacionada à sua forma de trabalho, o corpo dele, a questão das ferramentas, as estruturas, as condições que eles tinham, tá bom? Então isso tudo vai se estabelecer como resistência dos escravos. Nós vamos ver aqui o quilombo de Palmares, os quilombos existentes, na verdade, no Brasil. Podem perceber que não eram muitos, mas eles eram bastante grandes e eles caracterizavam esse processo de resistência africano, tá bom? Então, dos quilombos, como eu falei anteriormente, o que se destaca, o que sempre vai ficar mais notório, é o quilombo do Palmares. É o maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros. Ele teve início em 1597 e quando ele durou, a resistência dele, tinha cerca de 40 escravizados que fugiram de um engenho do litoral do Nordeste e fundaram ele. Então, com isso, nós vamos ver que o quilombo do Palmares ele se torna uma referência e um local de resistência durante muito tempo. Então, ele recebe esse nome justamente porque é um lugar que havia uma grande quantidade das palmeiras, e aí recebe o nome de Palmares. E nós vamos ver que nesse processo de formação do quilombo vai surgir um processo que é ainda mais espetacular, que é o processo de resistência africana com a intenção de um líder máximo. Então nós vamos ver que o quilombo de Palmares ele vai ter posteriormente um líder que vai ser Zumbi, que era um jovem guerreiro que no meio das rebeliões que eles invadiam grandes fazendas, grandes engenhos para libertar os escravos e levar eles para junto do quilombo. Então Zumbi vai ser o destaque desse período. Zumbi ele vai ser morto, decapitado, mas ele vai ser uma imagem de um guerreiro e representante desse quilombo, tá bom? Então no Brasil hoje existem diversos remanescentes desses quilombos. E esses remanescentes, eles ainda lutam, ainda fazem prosperar a ideia de que a cultura afro-brasileira, ou seja, a cultura africana, misturada com a cultura brasileira, ela é importante e precisa ser relembrada, tá bom? Então vão ser mais de 8.000 pessoas que vivem do jeito que passaram dos seus antepassados, tentando trazer de volta essa ideia, tentando permanecer essa cultura firme no Brasil, tá bom? Então, gente, basicamente nossa aula é sobre esse trabalho da presença africana no Brasil, tá bom? Nós teremos um exercício na página de número 249, 250, questão de número 6, a questão de número 9. Até a próxima aula. Tchau, tchau!